Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, a minha equipe e eu conversamos e decidimos neste mês de julho promover uma campanha de sustentabilidade em relação ao meio ambiente. Então eu vou estar trazendo ao longo desse mês vários vídeos falando um pouco principalmente sobre reciclagem, reutilização de materiais. E para ajudar ainda mais você a aproveitar os produtos que você tem disponíveis aí na sua casa e que podem ir para o lixo, prejudicando o meio ambiente de alguma forma, eu vou estar ensinando para vocês algumas técnicas de reutilização de materiais no nosso cultivo, no dia a dia das nossas orquídeas. Então fica ligado porque vai ser top esse vídeo. Esse vídeo é uma indicação de uma das inscritas do canal, onde ela pede para a gente explicar um pouquinho sobre isso. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês, explicando como utilizar o isopor no cultivo das nossas orquídeas, tá bom? Fica ligado até o final, porque esse vídeo vai estar supimpa, gente, vai estar muito bacana. E se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o like e compartilha, comenta. Se você tem ideias em relação à sustentabilidade que você quer ver aqui no canal, deixa nos comentários que eu estarei fazendo vídeos ou estarei conversando a possibilidade de estarmos fazendo até mesmo uma collab, uma conversa junto falando sobre esse tema. Se você ainda está chegando agora e não me conhece, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e estou aqui para ajudar você a ter sucesso no cultivo das suas orquídeas e de agora em diante de uma forma mais sustentável ainda. Se você está começando agora no cultivo das orquídeas e está tendo dificuldade em acertar substrato, em acertar cultivo, vaso, aonde plantar, condição de luminosidade, umidade, gente, neste mês de julho, a minha equipe concedeu para você um desconto de 15%. Então basta você acessar como cuidar de orquídea.vip. Na descrição do vídeo vai estar o link onde vocês terão o desconto de 15% para o meu programa completo, né, de cultivo de orquídeas, com todos os vídeos onde ensina todo o passo a passo para você ter sucesso no cultivo das orquídeas e ainda, logicamente, com um super desconto. Então estou esperando você para fazer parte desse super programa que vem ajudando milhares de pessoas a terem sucesso no cultivo das suas próprias orquídeas. Então agora, pessoal, nós vamos aprender como utilizar o isopor, que é um produto extremamente poluente, como substrato. Olha só, gente, aqui eu tenho o isopor triturado em uma granulometria em uns pedaços maiores, né? A gente vai utilizar isso aqui como drenagem no fundo do vaso. E esse daqui em pedacinhos menores que eu ensinei também, tem um vídeo, vou deixar o link na descrição também para vocês acessarem, assistirem como que eu preparei esse isopor aqui dessa forma. Vocês poderão utilizar desse jeito aqui, ó, gente, junto com o substrato de casca de pinos e carvão, complementando a casca de pinos e o carvão, principalmente para aquelas orquídeas que necessitam de mais drenagem, como as lélias, né, aquelas antigas lélias, né, que agora são as Hoffmann-Seguelas, algumas catleias, os catacétons. É muito bom esse tipo de material, né, porque oferece uma boa ventilação e uma boa drenagem para a planta. Ainda mais se você for aquele compulsivo que gosta de regar demais a planta. Isso aqui oferece muita drenagem. Por quê? O isopor ele é um material inerte, ou seja, ele não absorve água e ele não absorve nutrientes. Então ele não encharca e não acumula sais. Então ele oferece para as orquídeas uma ótima aeração. E embora quando queimado ele seja extremamente tóxico, se ele for utilizado da forma que está, ele não oferece nenhum risco para o desenvolvimento da planta. Ao contrário, ele beneficia muito o desenvolvimento da nossa planta, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês como prepararem agora o substrato à base de isopor.
Então o que nós precisamos? Hoje eu vou ensinar para vocês a preparar o substrato à base de casca de pinos, carvão e isopor. Mas em um próximo vídeo, fica ligado, porque eu vou estar ensinando vocês como utilizarem o isopor e o esfagno como substrato. Apenas esses dois produtos, isopor e esfagno como substrato. Fernando, é possível? É super possível, eu vou mostrar para vocês como é simples. Então o que nós precisamos? Então vamos pegar aqui a casca de pinos e o carvão. Aqui já está limpa, preparada, misturada do tamanho certo. Olha só o tamanho, gente. Isso aqui que é importante. Granulometria adequada para uma catleia, né? Não muito grande, não muito pequeno. Ótimo para plantar orquídeas, né, de médio a grande porte. Então vamos lá, gente. Esse é o material que nós temos. Aqui tem aproximadamente 60%, 70% de casca de pinos e em torno de 30, 40% de carvão, tá bom? Nessa mesma proporção, nós vamos adicionar o isopor. Então adiciona um pouco, não tem uma medida exata, mas você pode colocar em torno de 1/3 de isopor. E aí vai misturando, gente. Olha só como é simples. Dá para adicionar até um pouquinho mais. Aí você tem que controlar a quantidade de isopor, logicamente, de acordo com o tipo de orquídea que você tem. Se é uma orquídea que gosta de um substrato com mais umidade, então você coloca um pouquinho menos de isopor. Se é uma orquídea que gosta de bastante aeração no vaso, que não acumule umidade, então você adiciona mais isopor, tá bom? Se você sentir necessidade, para facilitar, para ficar melhor o trabalho com o isopor, você pode adicionar água, como eu fiz aqui, ó. Aqui tem água, gente, olha só. Aí ele gruda também na mão da gente, mas ele gruda melhor no substrato e para o plantio fica perfeito. É super bom, é super prático e facilita muito a compactação do substrato dentro do vaso na hora de você estar plantando, tá bom? Então aqui nós temos já o material prontinho e é esse material que nós vamos utilizar agora para fazer um replante de uma orquídea. Então, além de você aprender como preparar esse substrato, você ainda vai aprender agora, né, como plantar uma orquídea que já está extrapolando do vaso, que já está saindo do vaso, tá bom? Então tem gente que perguntou, pediu para que eu fizesse um vídeo sobre isso e agora eu vou ensinar como fazer esse replante, tá bom? Mas antes eu quero finalizar aqui mostrando mais uma vez o substrato e explicando, gente. Sempre utilizar uma proporção de 2 partes de casca de pinos, 1 parte de carvão e aí você pode adicionar mais um pouco, né, de isopor. Essa proporção você pode adicionar na mesma proporção do carvão, colocando 1 parte, né, de isopor para 1 parte de carvão e 2 de casca de pinos, ou você pode adicionar 1/3, né, de isopor, né, para todo o substrato já misturado, misto, né? Então, por exemplo, aqui nós temos 2 frações de casca de pinos e carvão para 1 fração, né, de isopor, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se acaso ficou alguma dúvida, só chamar a gente nos comentários, ou ainda quero avisar vocês que vai ter o link aqui embaixo na descrição do vídeo do meu grupo de Telegram. Basta vocês acessarem o Telegram que vocês serão avisados todas as vezes que tiver alguma novidade aqui no canal. Vocês ainda terão acesso a conteúdos exclusivos que só terão lá no Telegram. Então acessa logo abaixo do vídeo Telegram, onde vocês serão direcionados a partir daquele link para acessar, tá bom? Então agora nós vamos fazer o replante, gente. Eu vou passar as dicas para vocês de quando fazer o replante, né, de uma orquídea. Bom, pessoal, então aqui nós temos a planta que nós vamos mudar ela de vaso, tá? Vejam que ela está super enraizada para fora. Algumas raízes secaram devido à baixa umidade que fez no meu orquidário e eu acabei, né, cortando as raízes secas. Porém, vejo que ela está super enraizada, está enraizando ainda para fora, soltando raízes novas. E eu esperei o dado momento para a gente fazer, né, esse vídeo explicando para vocês qual é o momento da gente estar fazendo o replante,
tá? Então, se você tem uma orquídea e ela já está saindo com os pseudos bulbos, com essas partes, com essa estrutura fora do vaso, as raízes já estão migrando para fora do vaso, pode ser que já esteja na hora de você fazer o replante. Por quê? Exatamente porque a partir desse momento a orquídea ela começa a ter alguns problemas, e um dos problemas é a questão do desenvolvimento das raízes. Se o seu ambiente não tiver uma umidade muito alta, as raízes elas começam a secar e aí não é bom para a planta. Raiz seca, é uma boquinha que se fecha, é menos nutriente, é menos desenvolvimento para a planta. A planta gasta energia para criar uma raiz e aí acaba morrendo essa raiz. É uma deficiência que a planta vai ter à frente, que ela vai sofrer com isso. Então a sua orquídea ela começou a sair fora do vaso, saiu um bulbo, 2 bulbos ou até mais, já pode ser o momento de você estar replantando. Fernando, quais são as formas de replante? Existem várias. Algumas pessoas gostam de replantar assim. Coloca um vaso dentro do outro, adiciona apenas o substrato e pronto. Está plantada. Outras preferem retirar. Eu sou uma dessas pessoas que confesso que sou adepto de retirar o vaso velho, o vaso antigo, para sempre olhar como está o substrato aqui dentro, para ver se é necessário fazer a troca de substrato ou não. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então eu vou retirar esse vaso velho. Claro que a gente vai ferir um pouquinho algumas raízes, mas ainda prefiro fazer esse procedimento para não ter problema depois com o substrato. Substrato ácido começa a dar problema em nossas orquídeas, tá bom? Então aqui, gente, para facilitar, eu acabei molhando. Então eu molhei ela, deixei ela de molho cerca de 30 minutos para ajudar na desfixação. Então, conforme o substrato vai ficando mais úmido, ele vai afrouxando melhor a planta. Uma das formas de você ir liberando a planta do vaso é você acarcando o fundo do vaso. Vai apertando com força o substrato, que ele vai frouxando e ao mesmo tempo vai liberando as raízes. Aqui já dá para notar que já liberou cerca de meio centímetro para cima. Então aqui, ó, olha só, gente, como foi fácil. Mais fácil do que eu pensei. Olha o tamanho dessa raiz aqui, ó. Então aqui essa planta, ela está sendo cultivada com casca de pinos e brita, tá? O material tá bom ainda. Eu vou tentar afrouxar um pouco aqui, retirar esse material. Como tá molhado, facilita um pouco a retirada. Então eu vou tirando aqui o material, vou pausar o vídeo um pouquinho e aí eu volto depois que a planta estiver limpa. Pessoal, então aqui agora a gente vai fazer o replante. Notem que eu não consegui tirar tudo. Por quê? Porque está muito emaranhado. Então não deu para retirar tudo. Se eu fosse retirar todo o excesso, teria que cortar as raízes e não é o objetivo. E eu também quero evitar de quebrar as raízes para depois não ter problema com fungo ou outras coisas, tá? Então aqui eu vou colocar um pouquinho de canela em pó. Polvilhar, porque a canela em pó ela é fungicida e bactericida, então vou colocar bastantinho, na verdade, para que o barato não saia caro, né? E agora vamos fazer o replante, gente. O replante é super simples. Quando que você vai replantar? Como eu já falei, quando a sua orquídea está saindo fora do vaso. Saiu 2 bulbos, 3 bulbos para fora do vaso e está enraizando para fora do vaso, já pode ser o momento de você estar replantando. É uma regra? Não, não é uma regra, mas já é um momento propício de você estar fazendo o replante ou até mesmo em alguns casos a divisão. Falando em questão de divisão, gente, se vocês querem aprender mais como fazer replante de uma forma mais detalhada, mais expressiva, onde vai ter todo o passo a passo, mostrando bem didaticamente a planta, como fazer o processo, acesse o meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip. Esse mês toda a minha equipe está preparada para atender vocês, aonde vocês terão acesso a todo o desconto. E se você não quiser participar, acessa apenas para olhar como que está o conteúdo, o que tem lá, né? É muita coisa, gente, é muita coisa bacana que tem lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fala com a minha equipe.
Eles vão tirar todas as dúvidas referente a pagamento, né, referente a reembolso, né, referente às aulas, o que vai ter, o que, né, o conteúdo apresenta para vocês, tá bom? Então aqui a gente vai fazer agora o replante e uma coisa importante, né, como é mês da reciclagem, logicamente nós vamos utilizar o isopor. Aqui nós temos o isopor em pedaços maiores para dar drenagem, gente. Então aqui o isopor ele vai substituir o caco de telha, ele vai substituir a pedra brita e ele tem a mesma função. É inerte, não absorve água e oferece boa drenagem, sem contar que ele tem uma vantagem, porque se você for pendurar o seu vaso, ele é muito mais leve, então ele dá menos peso para a sua estrutura. Colocamos o isopor, mais ou menos 2 a 3 dedos, e agora nós vamos acomodar a orquídea. Como que nós vamos posicionar a orquídea? A orquídea ela sempre tem um lado que ela está crescendo, então você sempre tem que direcionar a parte de trás da orquídea para a borda do vaso. Então vamos imaginar aqui, ó, não é esse caso, mas vamos imaginar. Essa seria a parte de trás, a parte que não tem folha, a parte mais velha da planta. Então essa parte nós posicionamos na borda do vaso. E essa orquídea ela vai crescer para cá, né? Então vamos imaginar que ela vai crescer aqui. Então aqui ela terá um espaço de mais ou menos 4 dedos para ela crescer. Esse tempo é suficiente para que ela possa utilizar todo o espaço para se restabelecer e é o tempo que vai ser necessário para que o substrato ele tenha uma vida útil considerável. Após esse período, né, de 2, 3 anos, o substrato ele já começa a se decompor, começa a ficar ácido e aí já está na hora de fazer um novo replante, muitas vezes dependendo do material que nós utilizamos, principalmente se for casca de pinos, esfagno ou outro material de baixa durabilidade. Então nós vamos fazer o replante aqui, ó. Neste caso, a nossa orquídea, ela tem a frente aqui, ó, tem frente desse lado, olha aqui, ó, bulbos novos, aqui, ó, como a gente pode ver, várias frentes aqui e temos várias frentes desse lado. Então, Fernando, como que eu vou posicionar? Posiciona no meio do vaso. Pega um vaso do tipo bacia, olha bem como a orquídea vai ficar dentro, veja se vai ter espaço para ela crescer. Aqui vai ter um pouquinho menos de 3 dedos, mas é um espaço bom ainda. Aqui também cerca de 3 dedos, que é um espaço adequado. E agora a gente posicionou, só colocar substrato. Outra coisa importante, não enterrar a orquídea dentro do vaso. A orquídea ela sempre tem que ficar com o pezinho dela dentro do vaso, mas a estrutura dos bulbos, rizoma, que é essa estrutura aqui, ó, daqui para cima, onde começa a não ter raiz, tem que ficar para fora do vaso, né? Para fora que eu digo, para cima da borda. Então vejam só, observem bem como a gente vai fazer aqui, ó. Então eu vou colocar o material. Esse material ele é a base de casca de pinos, carvão e isopor. Essa é uma planta, é um híbrido na verdade. Então a gente está fazendo o replante desse belo híbrido, que é muito parecido com catleias, né, com o grupo das catleias. E agora a gente vai terminar aqui, ó. Veja só como é simples. Eu não estou enterrando a planta. Vejam que as raízes ainda estão aparecendo, né? É esse o objetivo mesmo, que fique assim. As raízes não precisam ficar totalmente enterradas no substrato, gente. Não precisa, não há necessidade. Para firmar, gente, para o substrato ir acomodando, você vai dando batidinhas assim, ó. O substrato ele vai descendo, vai se acomodando, vai se arrumando, se organizando dentro do vaso. Aí você vem dar mais uma carcadinha. Pronto, gente, olha só. Aqui a gente vai colocar mais um pouquinho, vamos acomodando bem. Tem gente que gosta de enterrar a orquídea dentro do vaso. Isso não pode, gente, não pode, é totalmente errado. Eu mostro isso lá no curso de forma bem simples, de forma bem didática, como vocês estarem plantando. Aqui vocês também estão aprendendo todo esse passo a passo. Vejam só. Ah, Fernando, mas as raízes vão morrer. Não vão morrer não, gente. Não vão morrer. Assim
a planta vai ter a garantia de um bom desenvolvimento e eu vou mostrar para vocês como ela vai se desenvolver bem a partir desse modelo aqui, ó. Não vai precisar tutor. Aqui não precisa o tutor, aquele pauzinho para a gente amarrar, porque a planta é bem grande e está bem firme nesse vaso. Então aqui nós terminamos o replante e agora é só cuidar dela, regando de forma mais abundante, porque ela sofreu um replante agora. Nós vamos regar toda vez que o substrato estiver seco, porém com um pouco mais de atenção à umidade, fazendo regas na superfície do vaso praticamente todos os dias. Então observei que a superfície do vaso está seca, eu posso vir e borrifar a água, além de fazer as regas cotidianas, né, que eu faço junto com as demais orquídeas. Eu faço ainda mais esse incremento de regas a mais para esse tipo de planta. Na verdade não é nem rega, é você oferecer um pouco mais de umidade para a planta, certo? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou já? Deixa o like, porque ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!